Senhor, Números capítulo 2, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, a certa distância da tenda da congregação, se acamparão. Amém, queridos? Só esse texto. Pode fechar a sua Bíblia, sentar. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Números fala para nós sobre a jornada pelo deserto. E Deus nesse momento já fala no meu coração que há muitas pessoas aqui que estão passando pelo deserto. É terrível passar pelo deserto. Porque o deserto nos lembra de escassez, de sol escaldante, de falta d'água, não há refrigério, não há tranquilidade. E quando nós lemos, queridos, a trajetória do povo de Israel, eu vou falar um pouquinho calmo hoje, nós vemos que quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, eles foram libertos pelo maior milagre de Deus que este mundo já pôde ver. Mas não foram os milagres que libertaram o povo de Israel. O povo de Israel não foi livre da escravidão do Egito até o dia em que o sangue do cordeiro fosse passado nos batentes das portas. Rãs, sol, sangue, pedras com fogo, tantas coisas, mas o maior milagre foi o livramento que aquele povo teve a partir do momento em que eles passaram o sangue nos umbrais da porta. Queridos, e quando Jesus veio a este mundo, os seus poderosos milagres não nos salvaram. Quando Jesus veio a este mundo, o seu nascimento através de uma virgem chamada Maria não foi o motivo da nossa salvação. A sua vida de total, uma vida totalmente sem pecado, também não nos salvou. A pregação profética de Jesus também não nos salvou. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue ali por nós, Ele quebrou os grilhões de Satanás que nos prendiam, Ele libertou os cativos, e Ele nos deu a vida eterna através do sangue de Jesus. Então, quando nós vemos o sangue do Cordeiro lá no Egito, pelo povo de Israel, a partir daquele momento foi decretada a liberdade daquele povo. Quando Jesus na cruz derramou o seu sangue, foi decretada a nossa liberdade das garras de Satanás e a nossa salvação. Amém, queridos? Essa é a razão porque Paulo disse: olha, eu não quero que vocês saibam nada no meio de vós, a não ser que tenham Cristo crucificado. Ou seja, lembre-se de que Jesus morreu crucificado, porque através da morte de Jesus vocês têm a liberdade, vocês têm a vida eterna. Sabe, queridos, mas aquele povo de Israel, eles foram tirados do Egito por uma mão poderosa, e essa mão poderosa era a mão de Deus. O Senhor poderia ter tirado o povo de uma maneira diferente, levado à terra prometida de uma maneira totalmente diferente da que Ele fez, né? Por diversos caminhos. Poderia ter pego o povo e levado pelo meio do oceano, mandado vários barcos, né? Olha, vocês vão por aqui, vão para a terra prometida. Ele poderia ter feito o milagre da trasladação, ou seja, eles estavam aqui, Deus, no estalar de dedos, pronto, agora vocês já estão na terra prometida. Poderia ter feito isso? Poderia. Ele poderia ter feito de todas as maneiras, mas, querido, de uma maneira proposital da parte de Deus. Deus levou aquele povo pelo caminho mais difícil, pelo deserto. Fala para a pessoa do teu lado: Deus nos leva a conquistar a terra prometida pelo deserto. Queridos, nós estamos vivendo hoje uma época do evangelho fácil, né? Esta é a época daquele negócio, né? Confessa que tudo vem, né? As coisas acontecem.
Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês: bênçãos não constroem filhos de Deus. Bênçãos não constroem filhos de Deus. Quantos pais que estão aqui sabem o que eu vou falar? Não adianta você encher os seus filhos de presentes, porque você vai estar criando um delinquente. Porque presente não torna ninguém filho. É uma vida, são as provações do dia a dia, ensinar a viver, sabe? Então o que acontece, queridos, quando nós vemos até mesmo o exército brasileiro, quando eles têm que treinar, você não vai ver eles alugando um hotel de luxo, né? 5 estrelas, entrando ali e treinando lá dentro. Não. Eles são colocados no meio da mata, são colocados numa floresta, para eles aprenderem ali na dificuldade, a guerrearem, a crescerem, a viverem. E justamente isso, Deus não queria que o seu povo saísse do Egito de uma hora para outra, já entrasse na terra prometida e não crescesse, não se desenvolvesse, não se colocasse numa posição de filhos de Deus. Então Deus falou assim: olha, vocês vão para lá. Se vocês pegarem um caminho, se você pegar o Atlas bíblico, você vai ver que o caminho de onde eles estavam até a terra prometida, 30 dias. E Deus falou: não, vocês vão demorar 40 anos. Deus queria treinar o seu povo, então Ele levou o seu povo pelo deserto, da maneira mais difícil que pudesse haver. No deserto não tinha mantimento, não havia local para os animais no deserto. No deserto não havia comida para o povo, não havia lugar para fazer compras no deserto. No deserto quase não havia água. Na realidade, no deserto não havia nada. O povo foi levado por Deus aonde não tinha nada. Mas esta foi a maneira que Deus quis levá-los. Mas Deus fez um propósito com aquele povo. Ele queria que o povo de Israel aprendesse a confiar nele. Ele queria que o povo assumisse uma posição de confiar plenamente em Deus. Eles não tinham outra escolha, queridos, a não ser confiar em Deus. Eu sei que você está passando por um deserto, mas o que Deus está querendo falar à tua vida, ao teu coração, é que no deserto você precisa aprender a confiar plenamente em Deus. Aquele povo, queridos, presta bem atenção nisso. A única maneira daquele povo ser alimentado era se Deus os alimentasse. Sabe o que Deus fez? Mandou um maná do céu. Deus mandou um maná do céu no deserto. Presta atenção no que Deus está falando no teu coração. No deserto, Deus mandou o maná do céu. A única coisa que a roupa podia fazer no deserto era não se desgastar, né? E a roupa no deserto, Deus fez com que essas roupas durassem por quase 40 anos. O povo tinha que aprender a confiar em Deus no deserto. Confiar em Deus no deserto da vida. O único lugar que aquele povo poderia obter água era na rocha, quando eles batessem naquela rocha, ou quando Deus transformasse águas amargas em águas doces. Queridos, não tem jeito. No deserto nós só podemos confiar em Deus. Não adianta nós buscarmos outra alternativa. É em Deus. Nessa situação que você está vivendo, é em Deus. Nesse problema que você está passando, é em Deus. Nos problemas dentro de casa, é em Deus. No problema no serviço, é em Deus. É no deserto que nós aprendemos a depender plenamente de Deus. Se Deus os levou para o deserto, Deus tinha que fazer tudo. E se Deus está te levando para o deserto,
confia que Deus vai fazer tudo. É isso, queridos. O povo estava lá porque Deus direcionou: vocês vão para o deserto, mas não se preocupem, no deserto eu vou estar com vocês, eu vou estar alimentando vocês, vocês vão ter que aprender a depender plenamente de mim. Era isso que Deus queria, que Israel confiasse nele, olhasse para ele, confiasse nele, esperar nas promessas de Deus, segurar nas mãos daquele que não muda em nenhum momento, que quando segura em nossas mãos não quer largar, é confiar plenamente em Deus. E é isso que o Senhor quer que a sua igreja faça hoje. Meu irmão, o seu poder não vem de um título da faculdade, o seu poder não vem da pós-graduação, você não vai conseguir nada com tuas habilidades naturais, mas o teu poder vem lá do alto, a tua direção vem lá de cima. O que você vai conseguir é da parte de Deus. Eu não estou dizendo para você ficar agora, sabe, não fazer nada não, mas simplesmente confia e caminha nesse deserto, porque dia a dia o Senhor tem te sustentado, e até aqui Ele não te deixou na mão. Então se prepara que Ele vai caminhar com você, vai cuidar de você. Não desista um minuto sequer. Confie em Deus, vá crendo em Deus. Sabe, queridos, eu sei o que é passar no deserto, o que é estar no deserto, e eu sei o que é ter que confiar em Deus. Quantas vezes nós não oramos: Deus, olha essa situação, o que eu faço agora, como agir? E é difícil, queridos, para nós passarmos pelo deserto. Eu sei, eu tenho pregado, eu tenho ensinado, tenho estado em vários lugares com várias pessoas ministrando a palavra de Deus, mas sabe quando chega um momento que você não vê ninguém ao teu lado? Está um deserto na vida. Sabe qual a única coisa que nos resta? É confiar em Deus, é saber que Deus está do teu lado. Você tem que crer em Deus. Sabe, Ele tem provado, queridos, a si próprio de maneiras diferentes. Enquanto não há maneira para resolver o negócio, Ele abre um caminho no deserto. Quando o natural não é mais possível, Ele faz o impossível acontecer, Ele faz o sobrenatural. Quantos momentos nós passamos por dificuldades, quantos momentos você passa por dificuldade, e a gente ora: ó Senhor, o Senhor tem que responder, eu não posso confiar em um e outro, não dá, tal, sabe? E Deus responde para você nesta noite: não me busque pelo que eu posso fazer, me busque por quem eu sou, por quem Ele é. Porque quando nós buscamos a Deus pelo que Ele é, Ele se manifesta com todo o poder na nossa vida. No meio do deserto, aquele povo não tinha que buscar Deus pelo alimento, não tinha que buscar Deus pela água, não tinha que buscar Deus pela roupa, não. Eles tinham que confiar plenamente em Deus, saber que Deus está conosco, Ele é Deus, é o poderoso. E aí então Deus começou a se manifestar. É por isso, queridos, que Moisés pôde viver os milagres de Deus. Por quê? Porque ele esteve perto de Deus, ele conheceu o Senhor ali. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, próximo de Deus. E quando você está próximo de Deus, Ele começa a se revelar na tua vida de uma maneira especial, queridos.